Eu gostaria de pensar esta tarde em um texto sagrado que é muito, eu amo esse texto no aspecto missiológico, e nós trataremos nesta tarde sobre esse texto na perspectiva daquelas que foram chamados para trabalhar no ministério infantil. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o versículo de número 1. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, da qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele. Então, tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E, quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Esse texto, ele conta-nos a história do início da segunda viagem missionária de Paulo. A primeira viagem missionária, quando Paulo chega em Derbe e Listra, acontece algo muito interessante, que é o milagre da cura daquele homem. E aquelas duas cidades, na verdade, algumas delas, Derbe, Listra, Icônio, foram impactados pelo poder de Deus na vida do apóstolo São Paulo. Provavelmente ali, o texto não diz claramente, mas dá a entender que ali acontece o encontro de Paulo com aquele jovem menino, que alguns dizem que era um pré-adolescente. Timóteo fica impactado com a forma, com o trabalho do apóstolo São Paulo. E isso me chama a atenção, porque em muitos lugares, o evangelho que está sendo pregado é como um repelente para este público infantil, infanto-juvenil. Alguns de nós estamos pregando uma palavra que não está alcançando este grupo tão significativo. E muito mais do que isso. Alguns estão como os discípulos. Os discípulos de Jesus foram chamados para cuidar de um ministério tão importante do qual as crianças faziam parte. Mas você vai encontrar nos evangelhos Jesus chamando a atenção deles, porque em vários momentos eles se transformaram como tropeço para aqueles pequeninos, empecilhos para aqueles pequeninos. É muito preocupante você perceber que discípulos que foram chamados para cuidar, pregar, orientar, em alguns motivos, em alguns momentos, são empecilhos para que estes cheguem, porque muitos não têm a concepção exata da importância do ministério que recebeu.
Em alguns lugares, até a hora do apelo, você percebe que algumas pessoas não entendem a importância da pregação e da salvação de uma criança. Algumas pessoas, alguns pregadores estão pregando e as pessoas vêm à frente e quando vem uma criança ele não contabiliza. Para ele ali não é uma alma. Para ele a alma é só o adulto. E isso é muito delicado quando nós dizemos que queremos alcançar e não temos a noção de que às vezes estamos sendo empecilhos para alguns chegarem a Cristo. Olhe que no texto de Lucas, aquelas crianças eram levadas a Jesus, que provavelmente isso acontece com a mãe e a avó de Timóteo, Lloyd e Eunice. O texto não diz que as crianças foram, o texto diz que elas foram levadas, conduzidas ao Senhor. Mas quando elas estão chegando, quem é que aparece para atrapalhar a história? Os discípulos. Quem é que aparece para dizer, peraí, criança não, criança bagunça, criança faz zoada, criança não precisa de estar aqui, criança já está salva. É uma grande mentira que o diabo tem plantado na cabeça de algumas pessoas, que criança não precisa de um trabalho evangelístico. E sabe o que é que acontece? Muitas delas se tornaram presa fácil e terreno fértil para as sementes do diabo que são semeadas desde a família, a escola e em muitos lugares. Daí a importância de um movimento como este. Daí a importância de um fórum como este. Para tratar estas pessoas que têm a vocação para cuidar destes pequeninos. Interessante que eles aparecem rapidinho para tirar as crianças de perto, e isso chama a atenção de Jesus. Jesus, espera aí, calma aí, gente. Ei, você está errado, João. Você está errado, Pedro. Você está errado, Tiago. Se nós não mudarmos a nossa mente, a nossa visão a respeito do ministério infantil, nós seremos como estes discípulos, que além de não trazer, afastamos aquelas que são trazidas. O texto não diz, mas este menino vai para a cruzada, vai para o movimento na primeira viagem, aonde Paulo chega com Barnabé. Era simplesmente um menino. Era simplesmente uma criança. Para Deus, um instrumento que seria usado para fazer a diferença. O amor de Deus, que é a temática, a descoberta que essa geração precisa fazer, isto só será efetivo quando aqueles que se predispõem a revelar este amor, viva este amor. Experimente este amor. Mas não é uma experiência fictícia de se falar. Mesmo porque a palavra amor e a palavra missão, elas estão entrelaçadas e elas são palavras muito fáceis de serem ditas. E muito difícil de ser vivida, provada. É muito fácil dizer eu amo as almas. É muito fácil dizer eu amo o ministério infantil. O difícil é lidar com alguns pequeninos que só Jesus. O difícil é amar alguns pedrinhos que chegam no ministério infantil. E eu não sei se já aconteceu com você que está aqui ou você que está assistindo, de algumas pessoas que dizem amar tanto, e quando um Pedrinho, e quando eu falo Pedrinho, eu estou me referindo ao apóstolo Pedro em miniatura, dá um trabalho e alguém diz, esse demônio, esse menino é perturbado, esse menino acaba o culto. Quando na verdade deveria ter sido criado uma estratégia para alcançar algumas pessoas. Que este é um dos erros da pedagogia. Alguns pedagogos têm uma linha reta. E quem não se adapta àquilo ali, não aprende. Algumas crianças não vão sentar e ficar quietinho ouvindo uma ministração em uma aula.
Algumas ficam quietinhas, mas umas pinotam. E se você vacilar, ela derruba a sala. E aí você tem que ter uma estratégia de poder agregar estas crianças. Na minha função pastoral e na minha formação de psicanálise, eu, principalmente nesse tempo de pandemia, que eu dei um maior tempo para atender pessoas, haja visto que está havendo um surto de tantos problemas emocionais. E acontece uma coisa interessante, às vezes algumas mães, alguns pais, algumas avós chegam e dizem, pastor, esse menino, essa menina, esse menino, e essa menina, esse menino, e essa menina. E quando ele termina de falar, eu digo, então eu já descobri aqui, pede para o menino sair, porque o tratamento aqui não é no menino, é na mãe, é no pai. Se nós não tratarmos quem se predispôs a fazer o trabalho tão rico e extraordinário, que é a evangelização, a missão, ganhar estas vidas tão preciosas, nós teremos o problema daqueles discípulos. E isso aqui é interessante, irmãos. Preste bem atenção pelo sangue de Cristo. Eles não estavam com mal intenção. A intenção dos discípulos, a priori, não era uma má intenção. Não é que eles queriam que as crianças não chegassem perto de Jesus. A intenção até era, vamos dizer, entre aspas, louvável. Porque ali, se você observar, ali são crianças pequenas. Se você for olhar o texto de Lucas, ali está falando de criancinhas pequenininhas, que alguém levava. E alguém estava dizendo, está atrapalhando. E quantas pessoas hoje não querem meia com a igreja? Às vezes a gente está querendo e precisa fazer isto com tanta preocupação com aqueles que estão fora para trazer para dentro. Mas muitas das vezes a gente está jogando os de dentro para fora. Frustrando. Com mensagens que são verdadeiros soníferos. Principalmente para as crianças, não entende nada. Tem líder de criança que ele vai reger e ele assusta mais a criança do que ajuda. Tem gente que vai pregar o evangelho dizendo que a criança vai para o inferno. Você vai para o inferno, o menino tudo com medo, dizendo que ela é terrorista, olha a cara dela. E tem umas que gritam e espuma, o menino diz que está morrendo. Mas a mensagem de Paulo alcança um pré-adolescente. E é tão impactante, tão extraordinário. E eu preciso observar aqui, para que eu siga um roteiro que eu coloquei aqui para pensar com vocês, em virtude do tempo, porque esse tema ele é muito vasto, que quando Paulo, dizem os estudiosos que Paulo entre a primeira e a segunda viagem missionária, ele leva de 3 a 5 anos para retornar, e quando Paulo retorna, já não é mais a dupla Paulo e Barnabé, agora já é Paulo e Silas, e quando Paulo volta, o impacto foi tão extraordinário que Timóteo já era um mini obreiro. Timóteo já era um homem que estava envolvido na obra de Deus, e isso aqui é muito lindo, isso aqui é muito espetacular. Isso aqui é extraordinário. Porque o testemunho é da igreja. Diz o texto, chegando a Derbe e Listra, eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo. E ali ele é tratado. Um dia eu convidei alguém para a igreja, que eu sou pastor, e tinha um rapaz que eu treinei ele para fazer algumas coisas, porque eu tenho uma ideia comigo, que se eu estou onde estou, porque alguém Deus colocou no meu caminho. Então é uma dívida que eu tenho, de se eu perceber que alguém tem uma possibilidade, que alguém tem uma chamada, de investir nessa chamada, de investir nessa pessoa. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Ninguém. E esse menino era um menino que dava muito trabalho. E ele criava muito problema. Mas eu percebi que ele tinha uma vocação. E aí eu investi nele, treinei ele para várias coisas da igreja. Aí um dia um pastor chegou e olhou e disse, ô Edivaldo, pastor, se toda a igreja tivesse um menino desse. Eu digo, tem. Toda a igreja tem um menino desse. É que o senhor está vendo ele tratado. É que o senhor está vendo ele depois de um investimento. É que o senhor está vendo ele depois que alguém acreditou nele. E eu vou contar a história do senhor para esse menino. Esse menino era um problema para a família, esse menino, a mãe não acreditava nele, esse menino só andava pintando, esse menino não parava no culto, esse menino era problemático, esse menino foi disciplinado, esse menino... E aí, a gente trabalhou. Tem gente querendo grandes tesouros, né? A descoberta, mas não quer ter trabalho. Quer achar pronto. Eu fui pregar recentemente em um lugar aqui na Bahia, e lá tem
mina, né? E as pessoas... É muito trabalho. Para você descobrir uma pedra preciosa, dá muito trabalho. Não é assim, chegou. Pedra preciosa não é paralelepípedo. Você não acha na flor da terra, você não acha em qualquer terreno, você não... É com profundidade. Eu mesmo, irmão, disse, pastor, o senhor quer descer aqui? Eu digo, descer para onde? Para onde eles cavam. Eu digo, quantos metros tem? Uns 100. Eu digo, não, irmão, muito obrigado. Não é brincadeira, para poder descobrir pedras preciosas. Eu lembro da minha professora de criança. Isso é muito marcante. Tem pessoas que trabalham no ministério infantil e não sabem do que está acontecendo, do que Deus fez na vida dele, aonde Deus colocou ele. Mas eu me lembro da minha professora, a professora Lourdes, em Feira de Santana, no bairro da Conceição, foi minha pró na escola dominical de adolescente. E ela provavelmente não sabia. Mas hoje, quando eu vou pregar em feira, em alguns eventos, aniversário da igreja, ela faz questão de sair da congregação para ir lá na sede, e ela, quando termina, vai lá me dar um abraço dizendo, eu fui tua professora. E às vezes nós não temos a noção de quem Deus está colocando na nossa mão. Às vezes nós não temos a noção das pedras preciosas que precisam ser lapidadas, que precisam ser valorizadas. E que a gente precisa revelar o amor de Deus para elas. Não revelar um Deus vingativo. Tem gente que diz assim, se você começar na igreja, Deus vai lhe matar. O menino cresce achando Deus é perigoso. Deus é perigoso. Um dia eu cheguei em uma igreja e quando eu cheguei o menino disse assim, cala a boca que Jesus está chegando. E eu fiquei olhando assim, Jesus está chegando. E ele era tão pequeno que eu não tinha como perguntar para ele por que ele estava me chamando de Jesus. Aí no segundo dia eu cheguei na igreja e ele disse, Pai do Senhor Jesus. E eu, como assim Jesus? Né? Aí quando terminou um tempo, ele é criado, era criado, sabe, tem uns anos, com a avó. Aí eu fui para a avó e perguntei, minha irmã, seu neto está me chamando de Jesus. Ela disse, não, pastor, não ligue não. É que quando ele está conversando na igreja e o senhor está pregando, eu digo, olha para frente que Jesus está falando. Ele olha, quem é que está falando? Ele vai imaginar que Jesus está me usando. Para ele, Jesus é eu. Graças a Deus que ela apresentou como se fosse Jesus. O pior é quando alguém diz, ó, demônio, olha aquele demônio ali que está falando. Mas igual a criança que os pais sumiram da igreja, e aí o pastor foi na casa, e quando chegou lá, a meninazinha ficou assustada, olhando para o pastor, mirando, olhando, olhava para trás, e o pastor disse, minha filha, tem alguma coisa? A roupa está rasgada, está suja? Ela disse, não, eu estou procurando só outra cara, que manhã disse que o senhor tem duas caras, e eu só estou vendo uma. Quem trabalha com o ministério infantil tem que estar ciente de que está trabalhando com vidas muito atentas, muito inteligentes. Muito. Tem criança tão inteligente que ela surpreende. Ela pega no ar o que está acontecendo. O Timóteo agora estava impactado. E aí eu vou pontuar algumas coisas aqui, algumas verdades, e eu gostaria de pensar o seguinte: procura-se. Procura-se. Procura-se quem, pastor? Procura-se homens e mulheres com vocação, com amor, para investir sua vida, seus dons, seus talentos, para investir em vidas tão preciosas que são as nossas crianças. E a primeira característica dessas pessoas que Deus precisa estar aqui nesse texto: líderes que honrem a Deus. Preste bem atenção e anote isso para você não esquecer. Você não pode se disponibilizar a fazer nada para Deus se você ainda não o conhece profundamente. Porque tem gente que desiste fazendo a obra de Deus, seja no ministério infantil, no ministério pastoral, em qualquer área da igreja, porque não tem uma experiência genuína com Deus. É uma tragédia quando eu quero fazer a obra de Deus se eu ainda não conheço profundamente. A minha vida
ela vai falar muito mais alto do que as minhas estratégias. A minha vida vai falar muito mais alto do que o título que eu tenho. E você percebe aqui quem era Timóteo? Qual era a função de Timóteo? Não tinha. Mas todas as pessoas estavam dizendo para Paulo, o menino é uma bênção. Por quê? Porque ele conhecia a Deus. Ele não servia a Deus porque alguém estava falando. É um outro problema que às vezes acontece em muitas igrejas. Tem muitas crianças que não estão sendo alcançadas. Elas estão indo porque os pais levam. E às vezes o pai leva naturalmente. Se você não for, ele bate. E o menino fica ali dizendo, quando eu crescer eu não vejo mais nunca aqui. Diferente do que aconteceu comigo, porque quando meus pais aceitou a Cristo, eu tinha 4 anos de idade. E eu queria aceitar Jesus. E minha mãe achava que porque eu era criança, eu não precisava aceitar Jesus. Levantar a mão, vir na frente, fazer, como a igreja ensina, fazer uma aliança com Cristo. Aí eu levantava a mão, ela baixava a minha mão. Eu tentava ir para frente, ela me segurava. Quando foi um dia, eu planejei. Eu digo, eu vou sentar na ponta do banco e eu vou deixar para levantar a mão quando eu estiver no meio da igreja. Aí ela vai ter que vir correndo atrás de mim. Foi dito e certo. Eu levantei a mão e ela veio correndo. E o irmão que está desviado hoje, que era o dirigente da igreja, disse, não, deixa ele. Se ele quer vir, deixa ele. Porque na percepção que ela tinha é o seguinte, não precisa, você já é filho de crente. Mas ser filho é diferente de ser. Tem muita gente que está anos e anos envolvidos na obra de Deus, fazendo a obra de Deus, mas ainda não conhece a Deus, não honram a Deus. Por isso que é muito fácil mexer com esses líderes, tirar ele da posição. Ora, como é que eu vou revelar o amor de Deus para alguém se eu ainda não tenho esta revelação deste amor? Eu ainda não compreendi isto. A primeira pessoa a ser impactada por este amor tem que ser eu que estou me predispondo a ir pregar. E muitas pessoas estão pelos púlpitos e pelos campos falando de um Jesus que é tão maravilhoso, mas eles ainda não tiveram essa experiência. Líderes infantil, ministério infantil, missionários desta última hora, conheçam a Deus de uma forma tão profunda, para que você tenha condição de revelar este amor àquelas pessoas que você está ministrando. O apóstolo Paulo pregava o que vivia. O apóstolo Paulo não pregava uma teoria. E esse é o grande problema. Tem muita gente hoje pregando muito bonito, falando muito bonito. Tem gente que vai pregar para o pecador, que o pecador só entende quando chega em casa para pegar o dicionário, para entender as palavras tão bonitas. Tem alguns irmãos que pregam na igreja que as pessoas só dão glória em casa. Quando pega o dicionário, dizem, pai, é profundo o que ele disse aqui, eu só não entendi. Então tem pessoas que aprendeu a falar bonito, aprendeu a oratória, aprendeu as estratégias, mas evangelho não é isso. Evangelho é experiência. Evangelho é conversão. E a primeira pessoa que tem que ter essa experiência somos nós. É igual um rapaz que ele foi pregar o evangelho no interior e lá tinha um circo. E aí ele passava pelo circo, o circo estava cheio. E a igreja que ele pregava vazia. Aí um dia ele cismou e foi lá perguntar ao palhaço. Foi lá, boa noite, senhor. Tudo bem, tudo bem? Eu sou o pastor aqui, estou pregando aqui. Ninguém vai na igreja e todo mundo vem aqui. O senhor está mentindo e o pessoal vem aqui. Aí o palhaço disse, que a diferença é o seguinte, eu prego a mentira como se fosse verdade. E o senhor prega a verdade como se fosse mentira. Ninguém acredita. Talvez nem o senhor acredite no que o senhor prega. É a mesma coisa do irmão que pregou, foi até o pastor e disse, pastor, eu não sei, quando eu prego todo mundo dorme. E aí, pastor, o que é que eu faço? Rapaz, faz o seguinte, grave sua mensagem. E aí você ouve. Ele gravou 1 hora e pouca de mensagem, aí foi ouvir, voltou para o pastor depois, 2 dias depois, disse, pastor, eu só consegui ouvir 10 minutos. Dormi tanto que eu babei que acabou o gravador. Irmão, se eu estou indo para o culto a pulso, como é que eu quero que as crianças tenham prazer de estar na casa de Deus?
Às vezes eu estou querendo revolucionar a cidade e a cidade está passando na porta da minha igreja dizendo, misericórdia, eu não entro, não, estou tudo morto, estou para lá. Tem irmão que já começa o culto assim, eu estou alegre com Jesus. O pecador está alegre? Desse jeito alegre, no dia que estiver triste, nem fala. Não vai falar, não vai nem andar. E sabe quem é que mais sofre? As crianças, porque se não tiver uma estratégia, se não tiver algo extraordinário, não adianta. Elas não serão alcançadas. A segunda coisa que a gente precisa aprender nessa procura, nesse ministério tão importante, são servos que não precisam ser mandados para fazer o que precisa. Quem foi que mandou Paulo pregar? Porque quando Timóteo pregar, porque quando Paulo chega na segunda viagem, ele já está pregando, ele já está fazendo a obra. Porque eu descobri uma coisa, quem tem a vocação para fazer, não espera ser mandado para fazer. Ele começa fazendo. Mas não é o oferecido, né? Porque tem aquele que é o oferecido, né? É aquele que ele tem outras intenções. Não, eu não estou falando desse, eu estou falando daqueles que queima no seu coração uma chama tão grande que ele quer fazer. Eu não estou falando do Saul, que quer fazer o que não tem chamada para fazer. Saul vai para o dia que Samuel chama para o sacrifício, e o texto diz que Samuel atrasou e Saul ofereceu o sacrifício. Ofereceu o sacrifício. Eu dirigi uma igreja, várias igrejas, tinha uma igreja que era bem distante. E aí um dia eu marquei a Santa Ceia e me atrasei, porque a gente ia a cavalo, e aí foi uma luta, foi uma perturbação nesse dia para chegar nesse culto. Eu cheguei já umas 15 para as 9. Quando eu cheguei, os irmãos estavam indo. E quem dirigia a congregação era um auxiliar. E eu disse, meu filho, os irmãos estão indo, e a ceia? Ele disse, já dei. Eu disse, você deu a ceia? Dei, pastor. Não é um suquinho de morango com um pedaço de pão? Pronto, o senhor demorou. Eu digo, sim, você conseguiu, porque antigamente... um tempo atrás, você levava, né? O pastor ia para esse lugar mais distante e a gente levava o suco de uva, o pão. Não, ele disse, não, pastor, eu fui em casa, vi que o senhor não chegou, peguei uns pedacinhos de pão assim, um suco de morango e dei a ceia para os irmãos. Está tudo abençoado. Eu digo, você é doido, irmão, você está perturbado, você é perigoso. Você é de alta periculosidade, você não pode mais ficar na frente da obra, você tem problemas. Porque olhe para mim aqui que eu vou lhe dizer uma coisa, as coisas de Deus parecem ser muito simples. Mas simples. Quando minha mãe me levava para a igreja, você sabe que eu queria ser pastor, porque Deus disse que eu seria pastor com 7 anos de idade. Mas eu já queria ser pastor. E aí um dia eu cheguei na igreja e perguntei à minha mãe, eu digo, eu quero a ceia. Estava dando ceia, eu queria o pão de qualquer jeito. Ela disse, não pode, meu filho, não pode. Eu tinha o quê? Quase 8 anos, eu queria o pão. Só que Deus me disse que eu seria pastor, eu tinha 7 anos, então eu botei aquilo na cabeça. Eu acreditei naquilo. E aí eu disse, mas por que não pode tomar ceia? Ela disse, tem que ser batizado, meu filho. Eu digo, batizado? O que é batizado? Ela tem que mergulhar na água. Eu sou o mais velho, eu digo, já sei. Porque eu criei uma concepção de que o pastor era muito mesquinho. Como é que dá um pedacinho de pão desse para os irmãos? Não, quando eu for pastor, eu vou dar um pão inteiro. Eu não sabia que ali era suco de uva, para mim era café. Eu digo, vou dar uma xícara de café, um pão. Que é isso, rapaz? Que miséria é essa? Dá um pinguinho de pão. Eu consegui guardar uns pão. Aqui na Bahia a gente chama o pão de sal de cacetinho, né? Eu guardei uns pão de sal e tem uns tunel. E eu batizei meus irmãos, menor que eu. Ali mesmo tem um que foi batizado, que é meu irmão, que hoje congrega comigo, é presbítero, foi batizado. Quase matei minha irmã caçula, porque eu joguei ela dentro do túnel para achar. Foi uma luta, porque era pequenininha. E aí era uma luta, porque eu botava todo mundo sentado e botava o cinto aqui. Todo mundo me obedecia, porque o cinto ficava aqui. E eu pregava, e na minha cabeça todo pregador tinha que ficar rouco. E aí eu pregava, gritava a tarde inteira, e esses meninos tudo quieto ali olhando para mim, porque ninguém podia se mexer. Aí um dia uma vizinha chegou e disse para minha mãe, Dete, não deixe seus filhos com esse rapaz. Ele é doido, meu filho. Olha, ele estava numa gritaiada aí, eu cheguei, os meninos tudo sentados, e ele pregando, e eu dizendo, eu vou ser pregador. Porque eu vi os pregadores chegar na igreja, dizendo, eu estou afônico. Eu digo, eu vou ficar também. Eu sou pregador também. Interessante que
eu queria, né? Aquilo estava impactando, porque meu pai criou a gente tendo que dormir obrigado em casa para não dormir na igreja. Tinha que ir no banheiro em casa para não ir no banheiro da igreja. Tinha que beber água em casa para não beber água na igreja. Mas tinha algo que era mais terrível ainda. Ele fazia a gente sentar nos primeiros bancos e a gente tinha que ouvir a mensagem, gravar a mensagem para dizer a ele quando chegasse em casa. E ele fez uma palmatóriazinha, pintou de vermelho e chamou de Senhora Ema. Olha que perturbação. Aí chegava e dizia qual foi a mensagem, e a gente tinha que pregar. Então, de tanto eu prestar atenção na mensagem que estava sendo pregada, eu comecei a desejar querer ser pregador. Eu quero ser pregador. Hoje tem pai que cria os filhos perturbador de Israel. É uma perturbação. Um dia eu fui pregar num lugar, estou pregando, estou vendo o microfone, parou de falar, o menino passou e arrancou o cabo do microfone e ficou apresentando para mim. Imagina um negócio desse. E o pai dizendo, ora aí, pastor, é só Jesus. Saul não entendia que, apesar de parecer simples, a coisa é muito complexa. Não parece simples abrir um texto, interpretar um texto, pegar um microfone e pregar. Não parece simples quem está de longe. Parece simples, mas não é simples, não. Você receber a palavra, você está na direção para ministrar aquela palavra e você ter a responsabilidade de entregar aquela palavra. Isso não é fácil. Trabalhar com criança também parece fácil. Bota umas musiquinhas, levanta, tal, abaixa, tal, e briga, e olha pro lado e tal. Havia um homenzinho torto. Mas não é só isso não, irmão. Que negócio. Só homenzinho torto. Tem criança chegando na igreja que só homenzinho torto. Morava numa casa torta, andava num caminho torto e tal. Está na hora de melhorar essas coisas. Está na hora de trazer uma palavra para essas crianças. Não é só brincadeira. Não é só movimento. E muitas crianças estão ali. É só, havia um homenzinho torto e tem uma briga. É muito bom, tem que ter. Mas não é só isso, não. Não é só isso. Interessante que lá tem um ministério infantil na igreja. E o ministério infantil, a gente tem o trabalho. Agora eu estou com um projeto de construir a igreja Kids, né? E a gente está treinando os meninos. Você, o que é que você quer ser? Eu quero ser pastor. Então você vai ser o pastorzinho aqui das crianças. E o menino fica tudo empolgado. Aí essa semana eu cheguei na porta da igreja, que eu fui cumprimentar os irmãos, e a gente fica com álcool em gel, com medidor de temperatura. Quando eu chego lá, tá um porteiro desse tamanho e um meninozinho desse tamanho assim, com álcool em gel na mão. Diz aí, pastor, já pegou o seu... Eu disse, o que é que você está fazendo aqui? Aí o porteiro disse, ele disse que vai servir, porque a chamada dele é ser porteiro. Ele quer ser porteiro, pastor. E o meninozinho desse tamanho, uma luta para tirar o álcool em gel, para botar na mão dos irmãos. E aí, tem irmão que diz, saia daqui. Você não vai... Não, deixa o menino um pouquinho ali. O menino está com a chamada de ser porteiro. Não sei nem se tem essa chamada, mas o bichinho estava sentindo. Né? Quer dizer, e a igreja precisa acreditar nisso. E deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Quem tem a vocação para fazer, não precisa de ninguém mandar. Isso mexe com ele. Eu era adolescente, eu congregava na Bolívia, só para explicar que Bolívia não é o país, não, era um bairro da minha cidade. E aí o pastor fez o culto administrativo, não sobrou nada para mim. Eu já pregava, porque eu comecei a pregar com 9, eu fui batizado com o Espírito Santo com 9, comecei a pregar com 9 anos de idade. Fui batizado nas águas com 12. Minha primeira igreja eu dirigi, eu tinha 15 anos de idade. O pastor acreditou em mim e botar para eu dirigir uma igreja num lugar de praia, próximo a Morro de São Paulo, que é um lugar conhecido mundialmente. Eu dirigi os cultos. E aí, antes do pastor acreditar em mim, eu estava nessa igreja, e aí o pastor fez o culto administrativo e não sobrou nada. Aí eu fui para casa pensando. Quando foi no outro dia, eu fui na casa dele. Disse, pastor, eu vim aqui pedir uma coisa para o senhor. Ele falou, não, meu filho, eu quero inventar um cargo para mim. Como assim, meu filho? Eu quero inventar um cargo, pastor. Eu não quero ficar parado. Aí o senhor estava falando ontem, eu entendi, tive uma ideia aqui de inventar um cargo. Ele disse, como é seu cargo? Eu disse, eu quero criar um grupo de uns 10 adolescentes, assim, da minha idade. E aí, terça-feira, a gente vai evangelizar no hospital. Quinta-feira, a gente vai evangelizar na cadeia. E domingo à tarde a gente vai evangelizar os centros de macumba. Ele olhou para mim e disse assim, como assim, meu filho? Repete, eu repeti. Ele disse, você tem coragem? Eu digo, debaixo da sua bênção. Porque aqui tem um outro detalhe. Tem gente que quer fazer a obra e desrespeita a autoridade espiritual. Não vai longe. Não vai longe. Se você quer fazer o trabalho de Deus e a autoridade espiritual não te permitiu, então você tem que orar para que Deus toque nessa autoridade, ou você vai conversar com essa autoridade, mas você não tem autoridade para desobedecer, em nome da obra. Estou fazendo a obra, pastor. Que obra? A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar.
Ele disse para mim, pode. Olha que coisa. Eu formei uma equipe de 10 meninos. E eu ia pregar terça-feira na cadeia, no hospital. Chegava lá, leito por leito. Porque hoje também tem um problema. Tem lugar que não quer receber mais crente para pregar o evangelho, porque o crente faz uma bagunça no lugar. Chega no lugar, esse que eu te digo, morrerás e não viverás. Ei, perturbação, né? E aí marcha na terra, derruba a maca com o doente em cima e diz que está sendo cheio de Deus, assombrando todo mundo. Não, não precisa. Tem uns que chegam no hospital e dá alta ao paciente. Ora e diz, está de alta. Assim diz o Senhor. Bora, pode tirar o soro, vai embora. É perturbado, irmão, é perturbado. Tem gente que tem que ser amarrado porque é perigoso. Mas eu fui no hospital e pregava para essas pessoas do leito, ora abaixo, né? Tem que aprender, ora abaixo, não precisa gritar, não precisa marchar, não precisa derrubar, não precisa fazer nada, é só falar com Deus. E aí eu chegava na delegacia e o delegado dizia assim, pastorzinho, a delegacia é sua. O pior não era isso, era que eu acreditava. Eu pregava naquela delegacia parecendo que eu estava num congresso. E os presos tudo olhando para mim, eu acho que eles pensavam que eu era doido também. Mas aceitaram a Cristo como Salvador. Quantos? E a gente evangelizava os centros de macumba. E a gente foi no maior da cidade em um dia. Aí dos 10 só foi 5. 2 desistiu no caminho. E um ficou na porta dizendo, não vai não, não entra não. Deus não está nesse negócio. Entendeu? Você vai morrer, você é novo. E a gente pregou o evangelho. Interessante que eu cheguei e disse assim, o chefe está aí? Ele disse, tá. Eu disse, posso entrar? Ele pode. Eu cheguei, tinha uns 300 assim, tudo sentadinho, tal, tudo de banco. Aí ele chegou e disse assim, pois não. Eu disse, eu vim pregar o evangelho para o senhor. Ele disse, é muita ousadia da sua parte. Eu digo, é muito amor. É muito amor. Ele disse, sim, mas você quer dizer que eu estou errado? Eu digo, não, eu não vim aqui falar do senhor. Eu vim falar de Jesus. O que Jesus fez pelo senhor. Ele disse, então pregue. Aí eu preguei 15 minutos. Preguei, mostrei quem era Jesus, o que Jesus fez. E eles tudo olhando para mim assim, eu pregando. E quando terminou, ele disse assim, terminou? Eu disse, terminei. Ele disse, tchau. Eu digo, tchau. Quem tem consciência do que está fazendo sabe o que fez. E não precisa forçar ninguém a aceitar. É só lançar a semente. Eu lancei a semente e fui embora. 15 dias depois eu voltei e não deixaram eu entrar mais. Porque aí disseram, é um pequenininho desse tamanho, com um zoião, eu tinha um zoião grande aí, um óculos que tomava quase o rosto todo, achava que era lindo. Quem aqui nunca olhou uma fotografia antiga de sangue de Jesus tem poder? Quem és tu? E a foto está dizendo, é você, rapaz. E ele disse, não deixa esse rapaz entrar não, porque a última vez que ele esteve aqui, eu quase aceitei o Jesus dele, é de alta periculosidade. Mas hoje é um ponto de pregação da Assembleia de Deus lá no lugar. A gente precisa entender que não precisa ser mandado, irmãos, para fazer, para levar a palavra, para cuidar. A terceira coisa que a gente precisa entender nessa procura de Deus para estes que fazem o trabalho do ministério infantil, busque autoridade, não posição. Tem gente hoje que faz qualquer coisa por um cargo. Faz qualquer coisa para ser algo. E eu me chateio com alguns irmãos porque eles querem o cargo e não faz nada. E quando você toma, ainda fica zangado. O pastor me tirou. Não tirou, não. Só foi remover que você estava com problema, não estava fazendo nada. Mas olha que coisa linda que acontece com Timóteo. Timóteo não estava preocupado com o cargo. Timóteo estava preocupado o seguinte, tem a obra para fazer. E eu estou sentindo que eu tenho o jeito para fazer isso aqui. Eu estou sentindo algo queimando dentro de mim para fazer isso aqui. A quarta coisa que a gente precisa entender aqui é que nós precisamos estar atentos às oportunidades e usar as estratégias corretas. Você sabe que tem gente que nunca vai chegar a lugar algum, porque ele não sabe aproveitar as oportunidades que Deus lhe dá. Inclusive para falar do Senhor e conduzir algumas pessoas para o Senhor. Aconteceu agora, recentemente, algo muito interessante comigo. Nesse momento de pandemia, começou a aparecer um bocado de gente. Um dia, teve uma irmã lá na região, que não é do campo, de um outro campo, e ela começou a saber que eu estava ajudando pessoas, ela começou a levar gente em tudo quanto era lugar. Um dia eu cheguei, tinha uns 3, 4 meninos, tudo perturbado, tudo meio zoado.
Aí a secretária ligou e disse, pastor, tem um bocado de azoada aqui embaixo hoje. E está na hora de almoçar. Eu digo, não, deixa aí, tá aí, eu vou atender. Atendi esses meninos. Na outra semana ela trouxe mais ainda. Meu Deus do céu. E eu estava fazendo a minha parte, cuidando daquelas pessoas que aquela irmã estava trazendo. Eu podia dizer, não, irmão, não dá, ela só está trazendo um bocado de gente aqui. Eu nunca imaginei o que aquilo ia resultar. E o que foi que aquilo resultou? Um dia eu cheguei na igreja para atender, estou vendo lá uma jornalista. E aí eu, pois não, é uma jornalista? O que é? Não, é porque eu sou dos Estados Unidos. Eu sou uma correspondente aqui no Brasil. E eu disse, sim. Ela disse, não, é porque eu soube aqui do trabalho que o senhor faz aqui. Essa irmã aqui diz que manda um bocado de gente aqui e o senhor atende tudo e tem um bocado de gente que ficou bom, tem um bocado de gente que ficou curado, um bocado de gente que está na igreja, um bocado de gente que melhorou de vida. Aí eu vim de São Paulo, porque eu sou de um jornal americano e vim aqui para entrevistar o senhor para saber o que está acontecendo. Aí Deus me disse, está vendo você? Uma coisa que parecia ser nada. De repente já tem alguém de um outro país dizendo, eu quero saber o que está acontecendo. Só que tem gente que olha só o resultado. Não olha os caminhos. Eu também queria, assim. Por que não aparece nenhum aqui para me entrevistar? Assim, pelo menos para dizer. Porque você não está fazendo o que é para fazer. Às vezes as oportunidades, elas não parecem oportunidades. Não esqueça disso. Às vezes as oportunidades, elas não têm cara de oportunidades. Às vezes a oportunidade é um menino que chegou lá, perturbando, gritando, fazendo uma zoada. Mas é um instrumento de Deus que Deus está colocando na sua mão. A gente tem que ter a mesma percepção de Davi na caverna de Adulão. Davi na caverna de Adulão, não chegou pessoas bonitinhas, arrumadinhas. O texto diz, e chegou pessoas problemáticas. Endividadas, atribuladas. E se fosse alguns do ministério infantil, se fosse alguns jovens, se fosse alguns pastores, dizia o quê? Está repreendido em nome de Jesus. Meu Deus do céu, aí. Eu estou numa situação dessa e chegou um bocado perturbado, pior do que eu. Não. O que é que Davi faz? Exclui eles, joga eles fora. É isso que Davi faz? Não, Davi treina-os. Davi ensina-os. Davi ama. Davi cuida. Pastor, e me disseram que Davi tinha uns valentes, não era? Era. Uma boa parte deles, quem era? Os da caverna de Adulão. Quando Nabal ameaça Davi, quem é aquele exército de 600 homens que vai com Davi? 200 toma conta das coisas e 400 vai com ele. Os endividados da caverna de Adulão. Pois essa tarde, na autoridade do nome de Jesus, eu digo para você, Deus está encaminhando pessoas ao teu caminho que não parecem ser oportunidades, situações que não parecem ser oportunidades, mas o que Deus vai fazer é grande através daquilo que você não está enxergando, através daquilo que você nem pensa. A igreja que eu sou pastor hoje era um galpão de madeirite. Quando eu tomei posse, lá tinha um pinguinho de crente. Um barracão. Toda semana tinha que trocar o madeirite. Para alguns, era um barracão. Para mim, era uma grande igreja. E Deus fez uma coisa extraordinária. Hoje quem chega olha e diz, meu Deus, que igreja linda. Quantas pessoas estão recusando as oportunidades e às vezes usando a estratégia errada. Interessante que existem pessoas que são extremamente desligadas. Você vê que os discípulos no caminho de Emaús tiveram o privilégio de ver Jesus, caminhar com Jesus, conversar com Jesus, ressuscitado. E estavam tão desligados que não viram nada. Só depois que foi embora, não ardia em nossos corações. Tem gente preciosa que Deus vai colocar no teu caminho. Tem gente preciosa que Deus vai colocar na tua história. Cuide, use as estratégias corretas. Em quinto lugar, e vamos começar a conclusão, e isso aqui é uma coisa muito linda. Eu gostaria que você que está aqui, você que está em casa, preste atenção nisso aqui. Aceite ser tratado. Interessante que tem gente que quer tratar os outros, mas na hora do tratamento para ele foge. Interessante que quando Timóteo é apresentado para Paulo, Paulo diz assim, ok,
A igreja está dando testemunho? Ok. Você vai comigo. E Timóteo? Oh, glória! E Paulo? Mas eu vou ter que circuncidar você. A circuncisão era uma cirurgia no órgão sexual masculino. E naquela época, principalmente no Antigo Testamento, era feita com faca de pedra. E aquilo provocava uma dor muito grande, porque era uma marca que tinha o judeu, e até hoje eles valorizam muito bem isso. Foi algo muito terrível, e olha que coisa linda. Paulo diz assim: eu vou ter que fazer isso com você, por causa do seu ministério. Às vezes tem gente que diz, mas por que isso acontece comigo? Mas se a pessoa trabalha às vezes na mesma função, é que às vezes para o que Deus vai te usar, Deus precisa tratar antes, para que aquilo que você tem não atrapalhe o seu ministério e o seu crescimento. Deus diz assim, olha, você vai trabalhar com judeu, Timóteo. E os judeus sabem que teu pai não é crente. E se eu não agir agora, se eu não tratar agora, lá na frente, isso vai ser um empecilho para o seu ministério. Você tem uma chamada de Deus para trabalhar nesse ministério? Se prepare. Deus está criando situações para te tratar. Aceite. E Deus faz isso usando pessoas. Eu me lembro que eu era um adolescente e eu sempre fui muito ligado ao pastor da igreja. E aí um dia eu fui conversar com ele, e ele foi muito seguro comigo, muito duro comigo. Eu fui só pedir uma carta de recomendação para pregar. Eu saía para pregar, eu pedia a carta para ir, e quando eu voltava eu dava o relatório. Nesse dia ele estava zangado com alguma coisa. E ele disse para mim, eu não sou secretária. Você vem atrás de mim, a secretária não sou eu. Você sai aqui, sobe não sei aonde, vai. Eu fiquei tão envergonhado naquele dia. E eu fui pregar dizendo, eu não vou mais aqui, eu não vou dar relatório aí. Fui, Deus me usou, voltei e dei o relatório a ele. Uma semana depois, eu cheguei lá na igreja e ele disse para mim assim, estou indo embora e eu quero levar você para morar comigo. Você vai? Eu disse, eu vou. E se sua mãe não deixar? Eu disse, eu vou assim mesmo. Esse homem que naquele dia falou tão seguro comigo, foi o homem que me cuidou como um filho. Foi o homem que me casou. Foi o homem que me apresentou a diácono, presbítero, evangelista e apresentou os meus filhos. E profetizou que a igreja que eu construí, que hoje eu sou pastor, seria eu que ia construir. Um lugar que não tinha possibilidade nenhuma. Se tu não aceita quem Deus bota no teu caminho, às vezes para te dar um aperto, tu pode atrofiar o teu ministério. E depois dizer, não, porque eu não aceito algumas coisas. Quem está envolvido na obra de Deus, aceita o que for preciso para poder cumprir o seu ministério. E tem coisas que não é o diabo. Para de ficar dizendo que tudo é o diabo. Tem gente que fica porque é o diabo, pastor, o diabo. Vai andando na rua, não olha, toma uma topada, eu estou te vendo, Satanás, eu estou te vendo. O diabo diz, pô, não tenho nada a ver com isso não. Foi a prefeitura que não arrumou direito. Tem gente que tudo é o diabo. Né? Eu me lembro que um dia eu fui pregar num lugar e a gente tinha que voltar num lugar muito escuro e passava por um cemitério. Aí foi eu e um menino. Daqui a pouco ele parou e disse, pastor, pare agora, pastor. Eu digo, meu Deus, é um assalto. Não se mexa. Eu digo, o que foi, meu filho? Pastor, não se mexa. Eu digo, o que é? O senhor não viu o diabo ali atrás da árvore dando risada para mim? Eu digo, toma vergonha, rapaz, tu quer me matar de coração? Porque tem gente que ele vive culpando tudo o diabo. O diabo está se levantando, o pastor está usado pelo diabo, o porteiro está usado pelo diabo. Não! Às vezes é Deus circuncidando você através de algum Paulo. É Deus tirando o orgulho. Tem gente que tem uma chamada muito grande, mas tem uma predisposição para o orgulho, para a vaidade muito grande. Deus dizendo, eu preciso trabalhar aqui, senão tu vai se perder. Tu já está orgulhoso assim, sem ser conhecido. Se tu ficar conhecido, pronto. Porque tem gente que ele é tão orgulhoso que ele pensa que é a quarta pessoa da Trindade. Ele pensa que é Jesus Júnior. Ele já chega na igreja parecendo um tamanduá bandeira. Todo apóstolo Senhor, meus irmãos, quero dizer que hoje vai ser fogo puro porque Deus me trouxe aqui. Aí Deus diz, tem chamada, mas eu preciso dar uma tratada, para não se perder. É para não se perder. Olha o que Paulo diz à igreja de Timóteo, à igreja de Coríntios. Quando somos disciplinados pelo Senhor, somos repreendidos para não sermos condenados. Em sexto lugar,
Quem aceita ser orientado, Paulo orienta Timóteo, conduz Timóteo a um ministério extraordinário. Agora olha para mim, não dá tempo aqui pontuar isso aqui, mas eu queria só pincelar aqui para você refletir sobre isso. Quem teve a oportunidade de ouro da vida não foi Timóteo, foi João Marcos. Porque quem fez parte da equipe missionária de Paulo, a primeira equipe, foi João Marcos. Mas ele desistiu, não entendeu e voltou. Mas Timóteo agora diz, não, eu aceito ser orientado. E quem é que é o homem que entra na linha sucessória para substituir o apóstolo Paulo no ministério pastoral? Paulo acredita em Timóteo e manda ele pastorear a igreja de Éfeso, a cidade da grande deusa Diana, das orgias sexuais, sendo que Timóteo era um jovem, não era casado. Paulo estava dizendo, quem aceita ser tratado, não importa as dificuldades que tem jeito. O problema é quando alguém é tão orgulhoso que resiste o tratamento. Mas mesmo assim quer fazer a obra, não vai longe. Em sétimo lugar, quem valoriza seus líderes e mentores. E aqui eu começo a concluir pontuando algumas coisas. Preste atenção. Você, todos nós, precisamos de mentoria. Todos nós precisamos de referência. Deus não usa ninguém em carreira solo. É eu vezes eu multiplicado por eu, que vai dar eu. Glória a eu. Ai dessa igreja se não fosse eu. E se essas crianças não tivessem eu? E Jesus dizendo, esse pequeno eu sou vai ter que cair. Então anota isso aqui. Aceita ser tratado, tenha mentor. Presta atenção quando alguém que tem uma experiência maior que você estiver falando, ouça. Cuidado para psicologicamente o orgulho não bloquear você. Timóteo aceita ser mentoreado. E esse processo de mentoria é muito grande, não dá para a gente falar, só pontuar. Quando você lê na Bíblia, você vai ver vários mentores. Samuel foi mentor de Davi, Elias foi mentor de Eliseu, Paulo de Timóteo. E em último lugar, invista em pessoas interessadas. Um dos grandes erros de alguns líderes é investir em quem não quer nada. Não, pastor, mas todo mundo tem. Engano seu. E vou lhe dizer uma coisa que eu vim descobrir anos depois. E John Maxwell fala isso no livro de liderança. Você não consegue trabalhar com todo mundo. Tem gente que não tem jeito. Eu demorei de entender isso. Tem gente que ele não quer. E se ele não quer, não adianta você investir, porque você vai investir e no final você vai ver que o seu investimento não teve efeito. Em contrapartida, tem um bocado de gente querendo uma oportunidade. Tem muita gente na igreja dizendo, eu estou aqui, me ajude. Invista. Acredite. Que Deus nesta tarde abra os nossos olhos espirituais para ver os Timóteos que Ele colocou no nosso caminho. Os que estão aqui e na sua casa, onde você estiver, feche os seus olhos, por favor. Querido Jesus, eu acabei de ministrar a Tua palavra, conforme a graça que me destes, para os que estão aqui e os que estão nas suas casas ou em algum lugar, mas que está sintonizado. O ministério infantil, ele é muito relegado a segundo plano, e algumas pessoas não entendem que ele é tão importante quanto. Mas eu quero te pedir agora por todas as tuas servas e servos que têm se disponibilizado a fazer a obra missionária, evangelística dos pequeninos. Dê estratégia, Senhor. Dê graça. Abra a visão. Tire os empecilhos. Ó Deus, não permita
que nada venha atrofiar esse ministério. Eu oro ao Senhor pelo movimento Kids no Nordeste. Estamos vivendo tempos em que nunca se houve um ataque tão grande contra as nossas crianças como nesses últimos dias. Ideologias malignas, pedofilias, crianças que estão sofrendo, às vezes dentro de casa, na igreja, abusadas. Mas o Senhor levantou um exército. Para alguns pode ser pequeno, mas é uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Satanás não cumprirá o seu intento com os pequeninos do Nordeste do Brasil. Porque aqui está esta representação de homens. E eu quero te pedir uma coisa, Senhor. Abre a mente dos pastores para investir, para acreditar. Os Timóteos que o Senhor colocou no nosso caminho não se perderão. Os Pedros que o Senhor colocou no nosso caminho não se perderão. Encha-nos de autoridade, de graça, de poder. As retaliações do inferno são grandes, mas que haja proteção do céu. Visita agora, Senhor, cada estado, cada convenção, cada igreja, cada líder. Abençoe tua serva, missionária Sueli, guarde ela, livra ela do mal, das retaliações do inferno. Este fórum teve muitas dificuldades, quem sabe as tuas filhas enfrentaram algumas dificuldades, porque o Senhor programou algo grande em meio à tempestade para fazer aqui. O Senhor programou algo extraordinário para que através do Fórum de Missões e do Fórum Kids aconteça a nível de Nordeste, que vai refletir para a nação brasileira. E aqui nós estamos no centro da tua vontade. E que a tua presença que invade este lugar, invada agora cada casa que está assistindo. Aleluia. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Você que está aqui ou na sua casa, em qualquer lugar, levante a sua mão e diga: usa-me, Senhor, usa-me, usa-me. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Na minha região, as crianças não serão destruídas. Usa-me, Senhor, usa-me, usa-me. Nas escolas da minha região, elas não terão a liberdade para manipular a mente dos nossos pequeninos, porque vai ter pedagogos e pedagogas inteligentes, cheias do Espírito Santo, fazendo o trabalho do Senhor, também nas escolas. Usa. Cheia kem hoisai, chamoia kelemai chorobou fisandegebai, chorecaleia chemina ploi faz. Receba agora, onde você tiver a autoridade de Deus. Receba agora a autoridade de Deus. O Senhor fará coisas extraordinárias através da tua vida e da unção do Senhor que desce sobre você nesta tarde. O Senhor te dará autoridade e sabedoria. O Senhor te fará ver o que até hoje teus olhos não viram, para alcançar os pequeninos que Deus colocou no teu caminho, em o nome de Jesus. Amém e amém.